Oi, Lari, boa noite. Oi, Sofia, Crislane, estão me ouvindo bem? Oi, querida, sejam bem-vindos, boa noite. Vou dar um tempinho para o pessoal entrar, para a gente iniciar nossa live. Karina, Isa, Claudine, tá ouvindo, né? Tá bom o som. Esperar nossa convidada, Nayara, boa noite. Oi, Cá, boa noite a todos. Vou dar uns minutinhos aí para a gente iniciar a nossa semana Só Perde com Você. Essa semana a gente está tendo o prazer. Boa noite, Nayara. A gente está tendo uma programação voltada para transdisciplinaridade. Então, as temáticas vão permear esse universo que hoje existe, né, com essa terminologia transdisciplinar. Então, a gente entendendo as ciências do esporte dentro desse contexto do universo das ciências do esporte, né? Então, psicologia, a gente vai ter nutrição, vamos ter gestão esportiva. Oi, Rafa. Vamos ter fisioterapia e hoje a gente vai ter a medicina do esporte representada pela nossa querida doutora Tatiana Parmegiano, que é ginecologista do esporte. Oi, Marcelo, boa noite. Oi, Rafa. E ela vai falar um pouquinho do trabalho dela. Deixa eu ver se a nossa convidada já está por aqui. Deixa eu convidá-la. E vai ser muito bacana o papo, gente, porque é um trabalho, apesar dela já estar há bastante tempo atuando, é um trabalho que ainda é pouco divulgado e pouco conhecido, até mesmo para os próprios atletas, né? Para as atletas entenderem um pouquinho de como a ginecologia do esporte pode contribuir na preparação, né, das atletas, fundamentalmente, é o que a Tati vai falar. Eu tive o prazer de trabalhar com ela durante um período. Ah, ela está aqui. Oi! Deixa eu convidá-la. E a experiência foi, assim, sensacional. As meninas amaram. Deixa eu te chamar aqui, Tati. Vai entrar nossa convidada ilustre. Ê! Tudo bom? Tudo, Ah, Dri. querida. Vocês estão ouvindo bem, gente? Tá tudo certo? Vocês estão ouvindo a Tati? Tati, hoje tá funcionando bem, né? Hoje não teve Nossa, problema. passei um perrengue. Era YouTube aquele dia. Eu fiquei me achando Eu super vi. culpada, né? O que eu tô fazendo de errado? E depois eles até me mandaram. Ai, deu um erro aqui na nossa plataforma. Falei, cara, eu tava quase Nossa. me chicoteando, né, Dri? Do tipo, o que eu tô fazendo de errado? Mas enfim, Imagina. acontece, não tem problema. Eu acho que é questão da informática, a gente está sujeito a isso. Eu até vou te pedir licença aqui só para botar o nosso tema, transdisciplinaridade. Será que eu consigo botar um tema grande, gente? Oi, Cá, tudo ótimo aí, né? Estão ouvindo bem também a Tati. Disciplinaridade. Aí eu vou fixar aqui, quem for entrando, a gente dá um. Quem é Camila? É alguém Minha da tua família tá família, entrando, é meu parmegiana. padrinho. Família tá. É meu Mas já a gente padrinho. já sabe pelo sobrenome. Gente, a Tati, eu vou falando aqui, antes de eu apresentar, obviamente, vou me apresentar. Mas a Tati, ela tem uma relação muito íntima com o esporte, né? Ela foi atleta de handball, né, Tati? Eu E a nadei, família. joguei polo aquático pelo Pinheiros e depois joguei handball na faculdade, mas eu rompi meu cruzado 3 vezes, melhor parar, né, Dri? Ai, gente. Né? São as coisas que, enfim, acontecem no esporte. Mas ela tem uma família, a irmã foi atleta de judô, o cunhado é judoca, né? Sim, todos Então, olímpicos, inclusive. todos olímpicos, né? Branco, Zanol, pessoal bem conhecido aí do judô. Deixa eu ver se eu consigo aqui fixar, gente. Vamos ver se está direitinho aqui. A Cris Fixar foi para comentário. Atlanta em Foi? 96. A Cris foi para Atlanta em Oi? 96. A Cris, minha irmã, foi Uhum. para Atlanta em Sim. 96.
E é da mesma geração até do Sebastião, né? Que vai estar com vocês essa semana também. Sim, Sebastião vai estar com a gente falando de gestão esportiva. O Branco eu conheci cheguei a trabalhar não diretamente com ele, muito pouco, mas em 2004 em Apenas. Atenas, foi. É. Ele estava na equipe de apoio. Então, assim, a Tati tem, gente, uma relação, como eu falei, muito íntima com o esporte. Ela tem propriedade para falar. Então, Tem. assim, o pessoal está entrando, eu vou me apresentar e depois vou passar. Já tem elogios aqui. Eu já É, elogiei eu antes de vi, já você tem até uma entrar. Então, fofa, assim, Carol. então, primeiro, assim, para quem não me conhece, meu nome é Adriana Lacerda, eu sou psicóloga do esporte, atualmente sou presidente da SOPERJ, que é Não sei. lives, né, na nossa associação, e a cada semana a gente tem uma temática diferente, procurando trazer profissionais que possam falar um pouquinho da sua experiência, agregar a nossa área. A gente tem muitos estudantes e até a nós mesmos, né, profissionais, e a gente faz essa interlocução entre diversas temáticas. Então, essa semana é uma live de transdisciplinaridade. Para quem não sabe, a gente entende, né? Por que a gente não botou interdisciplinaridade? Porque a gente entende que a relação, e eu e a Tati, a gente bateu uma bola antes, a ideia é a gente falar exatamente da importância, não só da troca, né? Mas de um profissional conhecer um pouquinho da área do outro e a gente ter esse olhar holístico dos atletas e das atletas que a gente trabalha. Então, eu e a Tati, a gente teve a oportunidade, como eu falei no início, de trabalhar juntas. E a gente é muito alinhado, acho que a gente tem um pensamento muito positivo nesse sentido, de entender as necessidades individuais das atletas que a gente trabalha. Então, eu vou passar a palavra para a Tati. Eu vou falar Tati, gente, mas é a doutora Sim. Tatiana, Não, autoridade no Tati. assunto. Mas a doutora Tatiana Parmigiano, ela é ginecologista e obstetra, formada pela Escola Paulista de Medicina. Ela é especialista em medicina do esporte, tendo essa atuação em ginecologia esportiva, né, ou ginecologia do esporte. E ela também é médica do COB desde 2011. Então, Tati, obrigada pelo aceite. Eu sei que eu acho que ela congelou aí, tá ouvindo? Então, eu queria que você se Tô apresentasse ouvindo, um falha um pouquinho pouquinho só. antes da gente. Se apresenta para a gente começar nosso bate-papo aí. Gente, vão mandando perguntas, tá? Que eu vou tentar acompanhar tudo aqui. Então, eu acho que a Adri já me apresentou. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque a gente conviveu, né, muito de perto no judô, né, Adri? Depois Foi. teve a natação artística, mas a gente é velha, né? Era nado sincronizado na época, né? Aham. E eu acho que, assim, de certa forma, né, Dri, brincando, eu aprendi hoje a palavra transdisciplinaridade, porque eu falava interdisciplinar, mas vou colocar a gente aí como visionárias, né, porque, na verdade, a gente já faz isso há muito tempo, não só, né, ter equipe multidisciplinar, mas interdisciplinar, porque a gente já fazia isso, né, de conversar. Mas esse transdisciplinar eu achei que foi sensacional, até porque realmente eu não conhecia essa palavra, e de cada Uhum. um conhecer um pouquinho da área do outro, né? Porque eventualmente só vai chegar para mim, de repente, se alguém informar, né, essa atleta e tal. Uhum. E era o que a gente fazia, né? Às vezes, eventualmente, vai numa sessão de terapia, acompanhando um grupo que vai identificar como que uma atleta pode se beneficiar do meu trabalho, né? Então, sabendo que eu É. existo e incentivando, né, que, né, vocês têm um contato muito próximo, né? Eu ia falar íntimo, mas talvez eu aqui como gineco acabo sendo mais íntima, né? É Mas verdade, enfim, nesse né? sentido, sim. Mas vocês têm um contato, sei lá, semanal, né? É um negócio muito próximo. Então não tem como, Uhum. eu acho que hoje, né? Do mesmo jeito que o físio, eu também acredito, né? Que tem um contato até mais vezes por semana, eventualmente, não conhecer algumas particularidades daquela paciente que ele está cuidando. E no caso da mulher, hoje sim é uma realidade a ginecologia do esporte, né? Faz mais de 10 anos já que eu trabalho na área. E em 2011 eu entrei para o Comitê Olímpico, já tendo passado pelo judô, né? Já estava no judô, na verdade. Uhum. E aí trazendo, né, esse cuidado realmente mais particularizado para a mulher atleta. Ó, então tem Ah, que aí, ó. legal.
Essa é a fotinha da Tati lá no Comitê Olímpico. Eu acho que o que ela está falando, e que é muito bacana. Oi, Rafa, boa noite, obrigada, viu? Pessoal elogiando aí o tema. Obrigada. É exatamente isso, a ideia, por mais que, como a Tati está falando, é uma área que não é recente, mas talvez não é de conhecimento nem às vezes da própria atleta e nem de quem está no entorno, né? Assim, eu pude vivenciar, eu sou prova viva, né, do trabalho da Tati, e como pôde ajudar também no meu trabalho. A gente vai falar um pouquinho disso, né? E como é importante, como você falou, né? Às vezes a gente, no nosso contato com o atleta, poder informá-lo que essa área também é importante não só para o bem-estar dela emocional, a parte da saúde, obviamente, mas também para o rendimento, né? Então, a gente ter essas áreas que são complementares, e quando a gente falou da transdisciplinaridade, é exatamente isso, é nesse sentido, é trabalhar em prol da saúde mental e física da atleta. Então, eu coloquei essa fotinho aí. Você está trabalhando com quais modalidades agora, Tati? Cara, pelo COB, Dri, eu vejo praticamente todas as meninas. Essa é o basquete, né? Mas eu atendo as meninas da vela, eu atendo as meninas da natação, dos saltos, do judô, do futebol. Aí, ó. Então, realmente a gente, olha, Rafa e Sussu, né? E a gente teve, né? Eu acho assim, é óbvio que não é um produto de uma ou outra especialidade, mas Uhum. esse nosso trabalho conjunto no judô, não tem como, né, a gente não mencionar que foi, foi e é, né, uma geração campeã, né, Edri? A gente viveu aí juntas 2 medalhas de ouro olímpicas, né, num judô Foi. Ai, feminino fico que até não tinha, arrepiada. mas né, não é auto promoção de jeito nenhum, mas Uhum. eu acho que é o mérito de se trabalhar em equipe e um trabalho sério, né? Sim. Então, a CBJ acho que proporcionou de uma maneira muito pioneira, não apenas um trabalho pontual, mas assim, horizontal, né? A gente trabalha, Uhum. né, com essas meninas há muito tempo. Então, quando a Sara foi campeã olímpica, a gente estava junto. Quando a Rafa foi campeã olímpica, a gente estava junto. A Mayra com a estabilidade dela, né, na alta performance, e a própria geração, né, porque Maria tá lá, Sim. Sussu tá lá, né, Eriquinha, Kathleen, né? Eriquinha, Tudo então, a gente vai isso. mencionar, todas são conhecidas, mas todas Aham. receberam esse cuidado, né, assim, a minha irmã, gente, como atleta olímpica, cara, ela Não, não não teve, sabia o né? que era isso, né? Então, era nutri, é físio, é psicóloga, é gineco. Então, essas medalhas não vieram por acaso, né? Foi um trabalho muito sério que foi feito. Uhum. E a gente se Eu, dava muito bem, né, Dri? A equipe também nossa, se dava foi muito bem, né? isso eu acho que assim é fundamental. Quando a gente fala da dinâmica grupal, né, assim, a própria comissão técnica, os atletas são um pouco reflexo também. E quando a gente tem esse trabalho alinhado, né, todo mundo falando a mesma língua, a gente tinha por hábito ter essas trocas, né? A gente até brincava que o Ney, que era o nosso gestor, né, o coordenador, ele fazia reuniões assim diárias, a gente falava de todos os atletas, todas as áreas falando. A gente está falando de 33 profissionais envolvidos em ações olímpicas, né, em Olimpíada, em mundiais. Isso no mínimo, né? Estou falando por baixo, dentre as mais diversas áreas. Então, isso realmente a gente não tem como você bem falou, não entender como sendo um diferencial. É óbvio que as realidades são diferentes, né? Eventualmente tem atletas aqui, tem confederações, tem federações, tem clubes, agremiações que não vão ter essa disponibilidade, né, de investimento nessa área. Mas eu acho que o mais importante é essa informação chegar e entender que tendo essa possibilidade, por que não recorrer, né? Eu vou pedir só um favor, gente. Quem tiver pergunta, se puder, tem uma caixinha com um ponto de interrogação embaixo. Eu acho que eu vou desativar por um tempo aqui os comentários, porque fica no rostinho da Tati, ó. E aí, se vocês puderem, me mandem na caixinha, que eu vou anotar tudo para fazer as perguntas para ela, tá bom? É, E daqui a pouco eu boto de novo. E aí, fala um pouquinho assim, Tati, pra gente. Então, a gente já deu esse start aí, esse pontapé, dizendo da nossa sintonia, da sinergia, da importância dessa transdisciplinaridade, né? Não só da nossa área, mas de todas as outras. Mas, assim, qual que é o objetivo, né, da tua área? O que que você prioriza? Quais são as premissas? O que que você visa no teu trabalho quando você atende uma equipe, as atletas que você trabalha? Dri, acho que a primeira coisa até que você falou, e para
generalizar isso, né? A gente tem aí uma experiência olímpica, mas a gente sabe que os olímpicos são uma parcela muito pequena, né? Então, esse trabalho feito com as atletas mulheres vale em qualquer nível competitivo ou até não competitivo, né? Então, aí eu entro, por exemplo, pensando na saúde ginecológica delas, desde uma corredora que vai fazer uma prova de rua ou uma maratona, a primeira, né? Entendeu? Que tem um objetivo pessoal, né? Hoje a gente tenta realmente olhar, você que vai para uma consulta ginecológica, não só para colher o seu Papa Nicolau ou fazer sua mamografia, seu exame de imagem, enfim, não tornando isso menos importante, tá? Assim, a gente cuida da saúde, mas a gente discute também na consulta como está o ciclo menstrual, se está sangrando muito, porque tem um risco de anemia envolvido nisso, se você tem cólica, porque isso pode piorar sua performance, pode te afastar do treino, como você fica na TPM, se você tem TPM, se a gente consegue programar esse ciclo para eventualmente você, que fez todo um ciclo aí para sua maratona, você quer estar menstruada no dia? Você já parou para pensar se você vai estar? Isso vai te prejudicar ou não? Então, a gente traz para consulta a menstruação como algo inerente, né, à mulher atleta, mas tentando minimizar se ela for um fator negativo. E esse negativo, Audrey, pode ser um negativo físico, pelo que eu falei, pelo sangramento, pelo uso do absorvente, pela cólica, ou psíquico, entendeu? Simplesmente ela ter que mudar o foco dela para pensar no absorvente, se ela vai ter que fazer uma parada para troca, se ela vai correr com uma calcinha absorvível ou com um absorvente interno, entendeu? Então, tudo isso Sim, isso já é um fator, consulta. né, interveniente, né, no treino, na competição. É mais uma coisa que ela também tem que se preparar. Então, ter essa possibilidade, esse recurso de como manejar isso, pode trazer até uma maior tranquilidade emocional, né, psicológica, para ela poder performar, né, e não ter que se preocupar com isso, ou ter alguém que vai se preocupar por ela, né, que está cuidando, Exato. enfim. Porque, por exemplo, vou trazer de novo, né, o judô como exemplo, mas assim, as meninas sabiam se elas iam estar menstruadas ou não, e eventualmente elas optavam por estar ou não, entendeu? Então, isso, e aí eu jogo a bola para você, psiquicamente deixavam elas mais fortes. Então, quando as pessoas Mais perguntam para mim, seguras, né? seguras, porque assim, ou ela sabia que ela estava, ou ela sabia que ela não estava, mas aquilo era palpável, concreto, previsível, entendeu? Não era uma surpresa a mais num dia tão importante, né? Até, desculpa, pegando o teu gancho, já teve uma pergunta aqui que eu acho que eu vou aproveitar porque tem a ver com o que você falou da questão menstrual. Foi da Jéssica, ó. A Jéssica, acho que é Jéssica, tá, gente? A Bianca, né? Bianca Jéssica, enfim. Já ouvi dizer que é comum atletas não terem a menstruação regulada. É real isso? A gente sabe É, que é, né, Tati? por vezes assim, e aí, na verdade, assim, as pessoas acham que é normal uma atleta não menstruar. Pode ser comum, mas não é normal, entendeu? Perfeito. Toda atleta tem que menstruar, a não ser que ela esteja usando um contraceptivo hormonal e ela emende, mas aí é uma particularidade, tá? Ou ela usa um DIU hormonal, que também pode causar ausência de menstruação. E por vezes, assim, eu recebo essa menina. A primeira coisa que eu tenho que fazer é uma dosagem hormonal. Essas perguntas em relação a contraceptivo e fazer uma dosagem hormonal. Seja da prolactina, da tiroide, coisinhas específicas de consulta. Mas a atleta, o tanto de disponibilidade energética que ela tem, então o que quer dizer? O que ela come e o que ela gasta, é essa conta que vai fazer com que ela menstrue ou não, tá? E aí eu brinco que às vezes elas não querem menstruar. Então, não tô menstruando, graças a Deus, não procuro médico, entendeu? Só que essa ausência E de pode ser um menstruação problema, né? pode. Inicialmente a gente chamava de tríade da mulher atleta, podia ser os fatores ali. Então, não come bem, não menstrua bem, só que isso pode vir a afetar o osso dela. E hoje a gente sabe que faz parte de um complexo muito maior, que chama REDS, que é a deficiência energética relativa no esporte. E aí ela vai pegar, Olha entre só. aspas, a menstruação que eu cuido, o osso que eu cuido,
mas o humor que o psicólogo cuida, então são meninas que eventualmente podem apresentar sintomas Tem uma depressivos ou sintomas de alteração, né? ansiedade, entra muito Uhum, pro super treinamento, então elas começam a não performar bem, então perde rendimento uhum. em endurance, aumenta risco de lesão. Então, assim, a menstruação vem como um sinal de alerta para a gente procurar outros sinais. Então, não aceitem um Uhum. atleta ou esportista não menstruar como algo normal. É Eu comum, acho que mas ainda não tem é muito normal. tabu, né, nesse assunto, né, Tati? Assim, ainda carrega as próprias atletas, né? Assim, falar disso, assim, ir numa ginecologista já é libertador no sentido de você aceitar que vai ter alguém que vai cuidar da sua intimidade. E as atletas, a gente sabe que dependendo da situação que elas estão, é extremamente preocupante, às vezes, para ela ter que falar que, olha, eu não estou menstruando, ou então eu tenho uma alta carga de treinamento, intensidade de treinamento, isso está afetando, ou eu não estou comendo direito. Então, assim, eu entendo que a importância desse vínculo até que você estabelece, isso eu acho que é um diferencial, deveria ser para todos, mas eu acho que você consegue isso muito bem, porque você consegue mostrar para essa atleta a importância, né, disso, dela estar ali conversando com você, dela expor os medos, os anseios com relação a isso, a menstruação. Eu nunca me esqueço, assim, quando a gente teve a oportunidade lá com as meninas do nado, como é que aconteceu? Só para o pessoal entender. A Tati, eu já trabalhava com as meninas do nado, eram só mulheres, as treinadoras eram mulheres, a gente tinha um preparador físico e um fisioterapeuta, que eram os homens. E quando eu trabalhei com a Tati no judô, eu falei, gente, no nado artístico é fundamental um trabalho, né, da Tati. E aí a gente fez esse primeiro contato, a Tati fez uma palestra, eu aprendi muito, porque para vocês terem uma ideia, eu nunca me esqueço o que ela falou, que as meninas treinam dentro da água, isso era um outro aspecto, né, a questão delas urinarem, né, assim, Uhum. com que frequência vocês vão ao banheiro e voltam. Na época a gente tinha uma treinadora fora, né, uma treinadora do exterior que não deixava, as meninas não podiam sair da água e elas faziam xixi dentro da água, que é normal. Enfim, quem treina natação, né, esportes aquáticos, é muito comum. E você alertou para isso, né? Então, assim, além da questão da menstruação, dependendo do esporte, do meio em que ele é realizado, isso pode ter um impacto, né, nessa questão. Estou falando besteira? Eu lembro disso, de Não, você ter não, falado, né? não, André, assim, primeiro que a gente tem que entender, assim, que se não tem saúde, não tem performance, entendeu? Então, assim, não Sim. adianta querer exigir, que nem, eventualmente, aí o que as meninas faziam, não parar para hidratar, entendeu? Não parar para ir ao banheiro. Indiretamente, você vai perder performance porque elas ficam menos saudáveis. Segundo, o que você traz também, tem 3 pontos, né? Segundo, que é informação, né? Que você já mencionou, eu estava aqui esperando um gancho para falar. Muitas continuaram comigo pela possibilidade olha lá, que legal. Elas lá, suas meninas do nada. Pela possibilidade de realmente poderem falar sobre isso, né? E aí eu acho que é Uhum, sensacional que foi o seu olhar, né? Meninas, gente, que tem o controle de peso, que uhum. tem um biotipo, a A busca do biotipo estética. magro, e esses esportes que a gente chama de estéticos, né, que tem essa beleza envolvida, são meninas que estão muito mais expostas aos riscos, né? Suscetíveis, né? Uhum, Muito mais suscetíveis. Então, assim, tem que ter esse olhar em cima delas, tem que ter esse cuidado. E no momento em que a uhum, gente levou a informação, cara, foi sensacional a gratidão delas, né? Porque elas, primeiro que algumas tinham aquilo como normal, e a gente coloca que não é uhum, normal. Segundo, que a gente entra nessa particularidade delas serem vistas como mulheres, né? E um tratamento diferenciado do homem, né? Não é um pacote igual, né? uhum. Então, muitas eu acho que saíram com informações que eu também escuto, sabe? Ah, eu lembro de você falando, eu lembro de você falando, Aham. porque ninguém nunca tinha Você vê que falado. fixou a mensagem. Aham. E elas puderam E sempre que eu assimilar, vou entender, né? Sempre que eu vou atender uma equipe, a primeira coisa que eu peço para quem está me convidando é: posso fazer uma palestra? Entendeu? E Uhum, vai antes do atendimento em si, né? Porque no momento em que você apresenta esse panorama da mulher atleta, ela se reconhece e o negócio faz sentido,
E aí Até você para a não precisa comissão, né, mais. Tati? Eu acho que, Oi? assim, eu falei até para a comissão técnica, né? Sim. Às vezes não é do conhecimento nem de quem está envolvido nas outras áreas. Então, essa palestra que foi esse primeiro passo, que foi essa foto que eu mostrei, foi fundamental e a gente tinha membros da comissão ali que puderam se informar e eu acho que, além delas procurarem o segundo passo, que é você acompanhá-las, é realmente reforçar essa importância, né, desse encaminhamento, ou então Mesmo sendo reforçar com elas mulheres, a né, Dri? importância, Mesmo com mesmo a sendo comissão sendo mulheres. mulher, né? Mesmo assim, a gente tem Exatamente. informação nova de coisas que às vezes são assumidas, é assim, tem que ser assim. E aí a gente É. traz a informação de que, calma, talvez não precise, entendeu? Uhum. Acho que isso é muito legal. Às vezes, em algumas o homem participa, né? E às vezes a gente pede só para sair na hora das perguntas, para que elas fiquem mais à Mais à vontade. vontade, foi. Mas eu É. gosto, até que quando eles assistam, porque como eu faço a palestra sem. Eu vou falar o que tem que ser falado, entendeu? Eu não vou ficar defendendo a comissão ou o técnico. Eu acabo sendo um elo, mas eu tô ali Aham. para falar da atleta que está do outro lado e, como eu falei, cuidar da saúde dela, entendeu? Uhum. E até, Tati, assim, eu sei que você tem uma preocupação muito grande, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, e mais uma vez eu fui testemunha do teu trabalho, e é um ponto muito em comum com a psicologia, né? A gente falou disso no início um pouquinho, mas trabalhando com equipes, né? Futebol, nado, judô, você tem essa preocupação de entender qual é a necessidade dessa atleta. A gente passou por isso assim no início da live, mas eu queria aprofundar um pouquinho que você falasse de exemplos, né? Assim, de atletas que optaram talvez por uma intervenção do teu trabalho de controle de ciclo menstrual, visando não menstruar na competição, porque isso faz com que ela talvez tenha uma performance melhor. Como é que funciona isso? Qual é o cuidado que você tem com relação a isso? Audrey, queria só colocar aqui, ó, que tem a Físio Jordânia, que é a Físio do basquete, tem a Oi, Dani Jordana. Piedade, meu amor, do atleta olímpica, campeã mundial de handball, tem a Bia Nutri, que trabalha comigo na escola. Oh, Eu que não sou legal, muito boa gente. de acompanhando ao Patrick, que é o editor-chefe da Swim Channel, tem minha mãe, né? Então, só para colocar que tem, assim, várias Muito. pessoas Ai, que Jordana. estão com a gente aqui. Obrigada, até. Muito legal, gente. Obrigada aí por todos aí acompanhar a nossa live. Dri, o que você me Aí perguntou que vem eu os me perdi? psicólogos, ó. Não, eu perguntei sobre essa questão da tua abordagem, da tua preocupação Ah, sempre de trabalhar com a individualidade. Você tem as sim. técnicas, é que nem a gente na psicologia. Eu tenho as técnicas, mas de acordo com a minha atleta, né, com a minha paciente, eu vou lançar mão de determinadas técnicas que podem, né, ser boas para alguns e não ser boas para outras. Então, você tem esse cuidado. Então, eu queria que você falasse desses exemplos de atletas que preferiram, por exemplo, competir menstruada, como você falou, e outras que não. Assim, como é que você Dri, lida com isso e qual a importância de você ver? quando eu fui para Guadalajara, que foi em 2011, que foi meu primeiro PAN, eu passei um questionário que Uhum, foi meu mestrado, tá? Que é uma avaliação para participação na mulher atleta. E lá tinha uma pergunta assim: se você pudesse escolher em que fase do ciclo você gostaria de competir, seria antes, durante, após ou não interfere? Apesar das meninas poderem escolher quando elas queriam competir, apesar delas poderem escolher que a menstruação não interferia, 80% escolheu uma fase do ciclo. Ali a gente percebeu que, na verdade, elas não sabiam que elas podiam escolher, entendeu? uhum. E elas E escolhiam que aí, fase, Tati? a maioria é pós-menstrual. Mas aí eu vou bater a Pós-menstrual. bola para você, que é o que eu Aham. falo sempre. Elas passaram a perceber que elas podiam escolher e elas passaram a prestar mais atenção em qual seria essa fase. Porque é isso que eu Uhum. acabo perguntando para elas, entendeu? É A alguma coisa que elas maioria. nem se atentam, né? Elas assim vão no automático. Se eu tô treinando mestrado ou não, se eu tô competindo Sim, mestrado ou não, porque você sempre a foi primeira coisa que assim. você fez foi, peraí, deixa eu prestar atenção em Isso, como eu estou me sentindo nesse estado, né? isso. Muito legal, isso, E a muito bacana. psicologia pode entrar direto, porque com a aplicação dos questionários de vocês, eventualmente vocês podem ajudar nessa autopercepção, entendeu? Uhum. Enfim.
a maioria gosta do pós-menstrual, mas eu sempre, quando a menina chega para mim, fala assim, Tati, que fase que você acha? Eu falo, não, que fase que você acha? Entendeu? Eu Aham. devolvo a pergunta e a resposta não precisa sair naquele momento, né? Para que ela possa Uhum. realmente pensar a respeito e me devolver essa resposta e eu vou trabalhar com ela. Quando a gente chega em grupos coletivos, às vezes o técnico chega e fala assim, faz todo mundo parar de menstruar, por favor. E aí, não, eu vou uma por uma, entendeu? E falo, porque para eles, né, não generalizando, óbvio, É mas uma assim, crença de tudo, senso comum, que né? tudo é TPM, que a menstruação é ruim. Mas aí eu trago para você, por exemplo, que a Sara, no Rio, ela quis competir menstruada. Entendeu? Uhum, E eu tô uhum. falando isso abertamente porque foi manchete de Ela jornal, divulgou, sabe? foi. Né? Não tô Uhum. sendo antiética. Então, beleza, é aquilo que eu falei. Naquele dia ela estava como ela queria e ela não. Como assim? Isso estava cumprido, entendeu? Isso é uma coisa que psiquicamente, ao meu ver, fortalecia ela, né? Uhum, uhum. Do mesmo Teve jeito uma que outras nadadora escolheram. também, né? Eu não sei se foi uma. Não era brasileira, não, né? Uma nadadora que também, ela disse que competiu, Mas, ó, não sei isso se daí é um caso. menstruar. Eu não sei se é o mesmo caso, tá, Adri? Mas eu quero te contar até Ah, esse. Teve uma chinesa que veio pedir desculpa em público porque ela tinha competido mal o heavy, né, o revezamento, e ela falou, ah, desculpa, eu estava hum, menstruada e não sei o quê. Tiveram várias manchetes, Dri, colocando isso como, ai, que máximo que ela está falando abertamente da menstruação. Eu juro, a minha visão era assim, meu, que irresponsável, cara, sabe? Ela estava num ela revezamento que tinha atribuiu. a má performance. Mas para mim, por exemplo, ela tinha mais 3 pessoas no revezamento que dependiam dela Uhum, para o sucesso daquela prova. E se ela sabia que ela competia mal menstruada, por que, que ela não trabalhou aquilo antes, entendeu? uhum, Sem julgamento no sentido se ela tinha acesso ou não, entendeu? sim. Mas assim, hoje o que eu desejo é que as pessoas não percam os seus sonhos e a sua performance porque a menstruação atrapalhou, entendeu? A gente tem o Isso, que isso fazer, a hoje não gente tem. pode ser. É que, aham. Existe recurso, né? Então, se puder Sim, minimizar, né, assim, e potencializar, na verdade, não é nem minimizar, você potencializa do atleta entrar para competir mais seguro, o atleta está ali sabendo que existe esse controle, que isso não vai ser, como a gente falou, um fator de preocupação, até psicológico, né? Então, ela tem essa segurança. E esse controle é fácil de fazer, Tati? Assim, a gente pensa, se eu for pensar na preparação física, né? Que a gente pensa em macrociclo, mesociclo, enfim. Você pensa também essas estratégias de acordo com competições-alvo, sim, treinamentos que são de menor, enfim, de menor importância dessa sim. forma que Isso vem funciona? muito da comissão, né? Por exemplo, geralmente o contato é mais com o preparador, porque ele está mais próximo, né? E sabendo o que exigir. Então, assim, a programação do ciclo, geralmente, quando é necessária, é feita com contraceptivo hormonal, né? Que aí abre um outro debate, mas que eu simplesmente sou a favor do deixe que a atleta escolha, entendeu? Ela tem que ter a opção de escolher e eu sempre Uhum, coloco ali prós e contras, né? Eu sempre brinco assim, eu não ganho nada prescrevendo a pílula, eu tô ali para proporcionar para a atleta o que vai fazer ela se sentir melhor, seja fisicamente, seja uhum, psiquicamente. uhum, Mas com perfeito. isso a gente consegue, num treinamento, saber quando ela pode ser mais exigida e eventualmente mostrar o período de maior fragilidade. Só que o Uhum. foco é que essa fragilidade não pegue um evento-alvo, entendeu? Então, assim, não tem como Não é o um momento de atleta que está. testar, né? Sim, por exemplo, não tem como um atleta que está aí, vamos dizer, num ciclo olímpico, não está bem na seletiva dela, entendeu? Uhum, É uma uhum, coisa que vai voltar a não. cada 4 anos, né? Então é alguma E coisa isso, até que você tem que entender, né? Desculpa, te cortando assim. Você falou dessa sim, questão da demanda do técnico, né? E você entender esse planejamento para você até propor essas estratégias, né? De testar como é que a atleta vai se. Porque é difícil, porque eu fico pensando se fosse comigo, se você me perguntasse, eu nunca prestei atenção, Dri, você prefere competir, correr como eu corro na competição, menstruada ou não? Você se sente mais forte ou não? Eu não sei, nunca prestei atenção nisso. Então
para você decidir é o que você falou, talvez não é nesse momento, mas tem o tempo para a gente fazer essas estratégias, para a gente fazer esses Sim, testes, entender, né? Eu acho que isso é importante. Você é um trabalho talvez de médio a longo prazo também, né? Não é imediato, né? Da atleta já ter o não benefício é. logo em seguida, como qualquer área, né? Não é algo, não, Sim, não tem fórmula exato. mágica, né? E às vezes A a galera Lica quer, né? aqui, a gente Rodrigo, tem, uma coisa que exatamente, né? Não, eu quero cortar. Fala, fala. uma coisa que eu acho interessante, assim, por exemplo, às vezes o trabalho pode ser feito com muita antecedência, tá? Por exemplo, eu tenho uma atleta que a menstruação dela simplesmente não atrapalha, mas ela não quer competir menstruada. Ela é uma nadadora, ela não quer nadar Uhum, menstruada. Quando a gente soube a data da prova dela, é, no, no, enfim, no ciclo olímpico, a data ia bater, né? Cara, eu consegui uhum. trabalhar com ela, tipo, um ano antes, alterei a data do ciclo dela por poucos meses e larguei e pronto, a gente mudou a data. Então, sei lá, ela ia competir dia 30, a menstruação dela passou a vir dia 15. E simplesmente ela E aí sabia que na dia data, 30, entendeu? Então, é uhum, por isso que tem que individualizar. Não tem como eu falar que é essa fórmula, ou que é esse contraceptivo, ou que é isso que a gente vai aham. fazer. Mas sim, é uma gama de coisas que a gente pode oferecer, entendeu? Desde que tenha um tempinho para trabalhar, né? É isso que eu falei, não é alguma coisa assim de curto prazo que vai ter o efeito. A gente tem até aqui, Tati, uma menina que ela é atleta de cheerleading. A gente teve uma semana passada de esportes não convencionais e ela tá falando que ela odeia treinar menstruada, né? Isso que a gente está Ah, falando da individualidade, mas ela nunca tinha pensado em fazer parar para poder treinar. Ó, então já conhece a doutora Tati, que está aí ela... dando uma aula para gente. A Aline não, é só também, nossa saber que isso querida. existe, né? Que é possível, né? Uhum. Eu acho que essa é a intenção, né, de levar essa informação também para quem não conhece. A Aline, Tati, está perguntando aqui para você comentar um pouquinho sobre o transtorno disfórico pré-menstrual, que muitas atletas sofrem, né, com esses sintomas, que você pudesse falar um pouquinho para a gente. Então, a TPM em si, acho que primeiro, né, a gente precisa saber que a tensão pré-menstrual, ela tem que acontecer pré-menstrual, tá? Quando a gente tem um pico de progesterona um pouquinho antes, e quando o nosso corpo entende que a gente não engravidou, vai ter uma queda e vai vir a menstruação. E Uhum. essa alteração pode causar as alterações de humor. Só que então a TPM tem que acontecer ali e ela pode exacerbar alguns sintomas de humor que aconteçam durante o ciclo inteiro. Então aquela fase pode ser pior. Mas assim, não existe uma TPM logo depois que você menstruou. E aí Não até é que eu mais brinco que TPM. os homens acham que é tudo TPM, entendeu? Então assim, Aham. não, pós-menstrual não é TPM, pode ser um outro transtorno de humor, pode ser um sintoma, alguma coisa assim. A parte do transtorno disfórico é uma porcentagem pequena das meninas, então geralmente é 8 a 10%, que persistem com sintomas, mesmo quando a gente está tratando a TPM, né? Uhum. E existe muito preconceito em relação a isso, né? A primeira linha de escolha para a gente tratar a TPM é contraceptivo hormonal, porque a gente tira Uhum. a ciclicidade e essa menina fica estável hormonalmente o mês inteiro. Então, aquele pico que eu falei que tinha, ou aquela queda hormonal mais próxima da menstruação, acaba sendo minimizada, ou até a gente tenta evitar na hora que a gente permite que essa menina, de uma maneira induzida, não menstrue. Então, não é que ela não está menstruando sem querer, a gente que fez isso para minimizar e tratar a TPM dela. E aquelas meninas Uhum. que persistem com sintomas de humor, às vezes elas têm que entrar com antidepressivo. E não Uhum. significa que elas tenham depressão, mas aí o Sim. preconceito em relação à medicação faz com que muitas não se beneficiem, entendeu? Uhum. Uhum. E aí é discutível, né, os medicamentos, enfim. Tem gente que coloca, que prescreve só na metade do ciclo que a TPM ou o transtorno disfórico pode acontecer, mas os psiquiatras acham que é melhor usar o mês inteiro baixa dose. A gente já Uhum. teve medicamentos Você que já vê uma vinham, Dri, alteração, né? já vinham com um tagzinho escrito anti-TPM. Era a É mesma mesmo. medicação.
Mas Aham. com o logozinho ali, Já faz anti-TPM, a a gente diferença na cria. interpretação, né? Para a pessoa também. Então, assim, se você sofre disso, se você se vê extremamente abalada, né, próximo à sua Uhum. menstruação, você não tem que conviver, né, assim, a pessoa que estiver ouvindo, não tem que conviver com isso achando que é normal. Dá pra gente tratar, dá pra É, às gente vezes a gente fica visualizar. a gente vê atletas, né, com uma postura muito passiva, o que você falou, né, de aceitar que é uma condição da mulher sofrer durante o período pré-menstrual, ou ter TPM, ou ter alterações de humor, ou ter essas instabilidades todas. E o que você está falando, a gente já sofre por tantas outras coisas, né? E daqui a pouco eu vou entrar no finalzinho no período que a gente está. Mas só pegando o gancho aqui, eu acho que a Jordana fez uma pergunta super Eu tenho que bacana. se permitir, né? Ela está Tem que se perguntando aqui. permitir ser tratada. Exatamente. E ela pergunta aqui, a Jordana, como é que fica a questão do uso de anticoncepcional e o nível de testosterona influenciando o ganho muscular da mulher. Acho que até em esportes que tem a questão da força, né, da massa muscular como sendo preponderante, como é que isso se interfere, se não interfere, como é que fica? Dri, sempre que você tem o uso de contraceptivo hormonal, a gente sabe que a testo, se for dosada ali laboratorialmente, se fizer um exame de sangue, ela vai cair. Então, assim, Uhum, primeiro que não se dosa a testosterona. Primeiro, teoricamente, não se dosa a testosterona em mulher, a não ser que você ache que o nível tá alto, tá bom? uhum, Porque não é um exame que foi feito para ser dosado em mulher, é um exame para homem, tá? perfeito. Segundo, se você tá usando e dosar, vai vir baixa. Eu já tive alguns casos em que a menina estava muito bem com o contraceptivo, o médico pediu, veio baixo e psiquicamente ela ficou mal de ver aquela testo baixa. E tem laboratório que faz questão de escrever indetectável. É óbvio que ela tem testosterona no corpo dela. Tem trabalhos que mostram que durante a prática esportiva essa testo aumenta. Não estou minimizando a importância da testosterona, mas para mim, performance é sono, dieta, treino e hormônio. Não adianta Uhum, colocar esse álibi perfeito. de mau resultado na pílula ou na testo. Se você tem Uhum. uma menina que sofre com cólica, uma menina que sangra muito, uma menina com TPM, Não tem porquê, né? Não, né? cara, Assim, não, ela não vai perder performance. ela pode estar com a testo bombando e ela vai perder performance por causa dessas três coisas. Então, Uhum, eventualmente, o que eu sempre falo, a gente tem que colocar na balança prós e contras de cada método e o que essa menina está buscando, entendeu? Por isso, de novo, eu não tomo a decisão sozinha. Eu divido uhum, realmente a responsabilidade, porque no anticoncepcional a testo vai cair, mas não significa que ela vai perder massa magra, entendeu? Não uhum, significa que ela vai deixar de ganhar massa magra, porque isso depende do treino, da dieta e do sono. É muito fácil uhum. você ir lá e culpar a pílula. E eu já tive É, paciente que tomou 7 comprimidos e engordou 7 quilos. A culpa era da é pílula? mesmo. Sim, Aham. na cabeça Já dela, entendeu? Mas não nível foi por que causa da acontece. pílula, né? Assim, aham. Não tô negando, entendeu? A Jordana Nada está do tipo, tem concordando. mulheres que usavam e se sentem melhor. Não está aparecendo para mim, Uhum, tá? Os comentários, mas enfim, não coloquem, galera, nem um vilão e nem um mocinho, entendeu? Cada caso é um caso. Tem meninas que ficam muito melhor com contraceptivo, apesar da testo baixa, e tem aquelas que se sentem uhum, muito melhor na hora que param, né? Se você aham, quer planejar o teu ciclo, você precisa ter um contraceptivo com você. Se você não se uhum, importa, eventualmente você vai para um outro método simplesmente para você não engravidar, né? Que também acaba uhum. com qualquer ciclo, né? De treino e performance. Então, isso É, tem que ser individualizado. e isso, né, Tati, assim, vem muito também do filtro dessas informações. A gente falou da falta de informação, que é as atletas terem acesso a isso, do que elas podem ou não utilizar, até pensando também na questão da performance, e num conforto também, né, para treinar, para competir. Mas eu acho que também tem o excesso, né? Então, assim, se começa também, ah, não, mas testosterona vai estar relacionada filtrar. Então, buscar também fontes de informação de pessoas que você, enfim, confia, né, que são profissionais gabaritados, para você também conseguir se informar. Então,
A Jordana estava te agradecendo, ela disse que ela perguntou porque isso é muito comum em atletas de CrossFit. É Sim, compreensível sim. por conta da própria modalidade, né? Tem uma outra Dri, pergunta aqui. Oi, diga. eu Diga. tive uma atleta lançadora de disco que suspenderam a pílula dela porque a testo estava baixa. Ela não competiu uma etapa do Mundial por cólica. Uhum, Então, assim, a testosterona dela estava ótima, mas ela não uhum. competiu por dor, entendeu? E eu tenho É alguns ver o nível, casos. né, que chega. E outra coisa, Aham. só para aproveitar o gancho, como eu falei, toda menina que usa contraceptivo, a testo pode vir baixa. E aí tem muito médico que vai quer dar um pouquinho de testo para compensar. Reposição. É doping, Uhum, não tem justificativa. Se você quer sua testo normal, suspende o contraceptivo, entendeu? De uhum. novo, bota na balança o que você está esperando de cada um, quem é a sua prioridade, entendeu? Mais o Mas não importante, mais uma vez a importância dessa troca, né, das informações, porque isso, exato. pode ter o médico, pode ter você como gineco, pode ter o treinador, pode ter o preparador físico, e todos eles estarem informados, né, com esse conteúdo para poder ver o que é melhor para a atleta, né, e ela poder também, né, se manifestar nesse sentido. Então, mais uma vez, a importância da transdisciplinaridade, né, porque Da acaba que gente se cada um falar, vê o seu perfeito. lado. É até alguma coisa, né, que a gente tem que se policiar, porque a tendência, a gente passou por isso, né? Você sabe de uma atleta que ela não performava bem, chegava na competição, tinha determinados sintomas que não eram só psicológicos, mas sintomas psicofisiológicos, que a gente chama. E a primeira coisa que vem à cabeça é assim, ela está amarelando, né? E aí eu ela não é da personalidade dela e tudo mais. E quando a gente foi ver, ela tinha uma questão hormonal de uma baixa de um determinado hormônio que estava afetando o nível de força. E aí, como é que a gente descobriu isso? Numa reunião onde todo mundo pôde Sim. pontuar e a parte médica também representada pelo médico que estava acompanhando, e é exatamente isso, né? Senão a tendência, talvez a gente até levar para a nossa área, e não necessariamente, não tem vilão, a gente tem a solução. Vamos ver o que a gente Exato. consegue fazer com o nosso conhecimento, né? Até Não, e a não Carol. esquecer que a gente está cuidando de alguém, né, Dri? Que na verdade, assim, eu realmente, juro, meu ego é bem pequeno nesse sentido. Às vezes eu nem concordo com a decisão do atleta, eu passo, mas, é isso que você quer? Tamo junto, vamos lá. Se não der certo, a gente volta. A gente só precisa ter Sim. tempo de fazer tudo isso, né? Não tem problema Uhum, voltar atrás, desde que a gente tem esse tempo também para fazer isso. uhum. E você teve, Tati, algum caso assim de resistência ao trabalho? Eu fico pensando muito em atletas que às vezes têm questão de religião muito enraizado, né, enraigado, que às vezes até são contra mesmo essas interferências externas, né, de substâncias por conta de alguma, enfim, de alguma formação, religiosidade. E aí isso impediu, ou isso, como você falou, como é da individualidade, a escolha da atleta pode ou não ser feita. Você já teve algum caso assim de Não, atleta que Dri, você não me aderiu? conhece, né? Assim, o meu atendimento é bem informal, né? Então, às vezes, por exemplo, eu chego numa seleção, entre aspas, elas não são obrigadas a serem examinadas, mas todas são obrigadas a passar e conversar comigo e me conhecer. Elas inventavam que estavam menstruadas, entendeu? Inventavam alguma coisa, enfim. E aí o mundo dá voltas, aí que eu brinco, eu tô ficando velha, entendeu? Então essas meninas que às vezes tinham que ser obrigadas, hoje elas vão no meu consultório particular. E eu brinco, eu falo assim, quem diria, Tá sabe vendo? assim? Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter o seu momento, entendeu? Eu acho que a gente impõe, de certa forma, que elas recebam informação, mas eu acredito que quando a busca é espontânea, tudo funciona melhor, né? A terapia funciona Uhum. melhor, a minha consulta Adesão, funciona exatamente. melhor, a adesão. Às vezes tem vergonha, né? É o Uhum. desconhecimento, né? É, mas a gente vai chegando aos poucos, né? Que eu falei, na minha palestra inicial, Dri, antes de chegar em performance, eu preciso que essa menina conheça anatomia, entendeu? Então, assim, eu Uhum. O falo próprio corpo, né? lembra? Uhum. Buraquinho do xixi, buraquinho da menstruação, entendeu? Eu não pulo essa Aham. etapa, porque quanto mais ela se conhecer, ela vai me buscar, né? Então, eu já Uhum. tive atleta que eu tive anos de intervalo, mas depois o trabalho Aham. passou a fazer sentido, entendeu? E aí rende, Aham. né? Tem.
E vai Posso para nada, além não, Dri. do esporte, né? Às vezes ela deixa de ser Super. atleta e continua. A gente tem até uma fotinho aqui. Faço Olha que parte bacana. delas. Olha Ah, lá. então, olha lá. A Tati na direita. Ali você estava grávida de quem? Do Pedro? Da Gabi, da Da Gabi. Gabriela. São Ah, 4 meninas. olha, A gente, que Camila com a bacana. Alice, a Fabi com a Manu, a Dani com a Lara e eu com a Gabi. Geração E 2036. Não, 2036, a a gente, gente já fala 2032. geração 2032. E você fez o É, parto de todas ali? Não, porque você de também todas estava. elas, É meu. Olha, mesmo, muito foi. Que legal, coisa gente. linda, né, meu? A vida foi bem graciosa. A formiga aí, A né? formiga com os seus pequenos, né? O pessoal do futebol. É, Isso não tem preço, né? Assim, é o que você não está tem falando, é um preço, cara. reconhecimento que vem da confiança, né? Da competência e delas entenderem a importância do teu trabalho. A gente está chegando na parte final, Tati. Deixa eu ver se tem. Eu não quero, porque o Instagram ele derruba a gente se eu não ficar atenta no tempo. A gente tem Aham. 9 minutos agora. E eu queria deixar essa parte final para falar um pouquinho assim desse momento que a gente está passando, né, enfim, quarentena, isolamento, pandemia, o quanto que isso impactou no teu trabalho no sentido de atletas que se planejaram para ciclos, para a Olimpíada que não vai acontecer agora, né, essas incertezas. E se você tem algum caso para contar para a gente nesse sentido, né, de mudança de planos, até com relação à gravidez, a gente mostrou tua foto grávida, É. se teve algum caso desses e o quanto isso impacta também emocionalmente, né, para atleta. É. Dria, a vida dessas meninas gira de 4 em 4 anos, né? Então, eu tenho um Uhum. atleta que vai casar logo depois da Olimpíada, né? Então, assim, o casamento persiste, mas a gente sabe, né, que tenho certeza que ela ia beber mais, ela ia curtir mais, né? Eventualmente, se já Aham. tivesse cumprido com a missão dela, né, que eram os jogos. Eu tenho atletas que estão aproveitando essa fase, que estão mais em casa, né? Para congelar Uhum. óvulos, que é um tratamento que Uhum. exige um certo repouso, que exige que elas estejam no Brasil por um período. Então, tem isso acontecendo. Talvez até positivo, né, assim, nesse sentido, né, diante do caos, mas existe Sim, alguma coisa que pode ser sim, positiva. exato, né? Assim, dentro do contexto todo, que a gente procure algumas coisas realmente positivas nesse sentido, né? Uhum. Tem atleta que, entre aspas, estava assim, com o tempo apertadinho, né? Se recuperando de lesão e agora vai respirar, né? Então, Vai poder parar obrigatoriamente, né? e agora, assim, uma das coisas que eu faço, né? Então, é planejar o ciclo menstrual em relação aos campeonatos para elas. Então, eu tinha algumas meninas que estavam ali seguindo a risca, né? Pausa Uhum. aqui, emenda aqui, né? Porque a competição é aqui. E essas a gente rasgou esse planejamento, vamos fazer outro, né? Assim, não Uhum. tem, né? Eu acho Até porque ainda não que tem, né, confirmação, né, Tati, de data, né? Então é difícil você planejar em cima de alguma coisa que não se tem controle, que não se tem certeza. O que se fala muito é entender os atletas como se estivesse num destreinamento, né? E esse retorno ser entendido exatamente como essa etapa. Então, talvez para Drill, muitas, meu, né, o começar do trabalho de zero, né? vocês, o trabalho de vocês é essencial esse período todo, entendeu? Porque assim, eles não estão conseguindo treinar como eles treinavam. Não precisa ser olímpico, né, para falar que vai você Uhum. aí pré-maratona, você fica subindo e descendo escada para fazer o seu aeróbico, entendeu? Tá todo mundo tendo que se reinventar. Eu acho que trabalhar que cada um tem que fazer o seu melhor nesse momento e aceitar, né? A gente nunca pensou, cogitou que pudesse viver um negócio desse, né? Uhum. A data olímpica, a gente sabe quando vai ser, mas as competições, as etapas, né, de ranqueamento, dependendo do esporte, Classificatórios, realmente né? ninguém sabe. Eu, Uhum. particularmente, achei que era melhor se postergar um ano do que adiar alguns meses, né? Porque realmente não estavam treinando. E mesmo que estivessem, você mudar o pico de performance em poucos meses é muito mais difícil do que você alongar agora o planejamento do ciclo Mais de arriscado treinamento, né? também, né? É, Uhum. mas acho que ainda é muito duvidoso, né? A gente tem que torcer muito, né, por uma cura ou por uma vacina para que tudo volte ao normal o mais rápido possível, né? Dá até essa tranquilidade, né, para os atletas também poderem
Não só os atletas, mas isso afeta todos nós, né? Então, Todos nós, com certeza, né? exatamente. E assim, você tem essa bagagem, né, de experiência olímpica, de atletas que, enfim, então tem esse sonho, né, que de repente até atletas que sonham em ser mães, né, que querem engravidar, como você Sim. falou, tendo que congelar e outras tendo que realmente adiar, né? Deixa eu ver aqui se teve alguma, eu perdi uma pergunta aqui que passou, Porque a mas a idade é gente tem. cruel na mulher, né? Tanto para performance como atleta, como para engravidar. Uhum, Então, tem algumas que também estão tendo aí que trabalhar esse 1 ano pode parecer pouco para uma menina de 21, mas é muito para uma de 35 ou 36, entendeu? Outro dia eu até aham. falei, mesmo na ginástica, né, que a idade também está relacionada à performance, 1 aninho é 1 aninho, entendeu? Não é pouca coisa, né? Um Mas ano para enfim, é uma o que atleta temos, mais a gente tem nova, que... a gente É o tem que que temos, lidar né? com o que está aparecendo, é verdade. Sim, não tem jeito. Bom, tem vários elogios aqui. A Rosângela falando que adorou os esclarecimentos. A Larissa falou que trabalho lindo. A Camila dizendo que é incrível e necessário esse trabalho. É, não tá A aparecendo para mim, tá, gente? Não? Depois brigar. Não, travou aqui nos É? comentários, mas não tem Ah, problema. Super agradeço e coloco aí, né, Dri, se quiserem depois me mandar perguntas claro. também. Eu tô querendo Mas tem ajudar. só elogios aqui, ó. Foi muito Ah, valioso que a bom. troca, ficou muito claro os exemplos, amou a live, a Jordana, conversa incrível. A Jéssica, acho que é Jéssica, gente, Bianca, desculpa se eu falar errado. Uma das, um, dos melhores livros que vi durante essa quarentena. Uma das melhores lives, acredito. Ah, Parabéns pelo trabalho. que bom. Gente, a Tati, assim, ela tá à disposição, como ela falou, tem o Instagram, que é o Ginecologia do Esporte, como eu falei, eu posso chamar de pioneira, né, nessa área, Tati, né? Eu acho que, Fui a né, primeira a Tati, com título em medicina esportiva e gineco, Dri. ó, gente, que orgulho. Ai, gente, minha amiga linda. Gente, profissional super competente, vocês estão vendo, assim, não preciso ficar aqui na rasgação de seda, mas é importante enaltecer, né, essa mensagem final, que é a proposta dessa semana da transdisciplinaridade e como isso pode afetar todas as áreas. Então, é claro que se a gente conseguir esse consenso, essa troca e esse respeito, que eu acho que acima de tudo é o que mais importa, vocês estão vendo como é que a coisa flui, né? Você consegue trabalhar em prol do atleta, em prol de performance, mas acima de tudo em prol, como a Tati falou, de bem-estar. Tati, queria que você, enfim, deixasse alguma mensagem, o que você quiser colocar para a gente. A gente tem 3 minutinhos. O pessoal dando parabéns, o Rafa, o Murilo, nosso querido psicólogo, muita gente da psicologia aí. Tenho certeza que aprenderam muito, assim como eu sempre aprendo com você. Queria já de antemão. A gente tem 2 minutos, já apareceu aqui a contagem regressiva, mas obrigada Não, de eu só coração. queria agradecer muito, porque senão, assim também, a live foi legal, porque, meu, a gente tem uma vibe muito boa, né, Adri? A gente É, acredita no que a gente está falando, que é um profissional ajudando o outro, sempre em prol da atleta. Eu acho assim, se para alguns é novo, né, o que eu estou fazendo, se vocês tiverem atletas mulheres, independente de nível competitivo, amador, profissional, valorizem essa parte pessoal e ginecológica também, saibam abordar sem ter que invadir o espaço delas, porque eu realmente uhum, acredito que se a gente cuidar dessa saúde, a gente melhora a performance. uhum, E é isso, eu perfeito. estou à disposição no que eu puder Obrigada. ajudar. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu também, É, também, gente, adorei. isso Espero foi, que tá vocês tenham vendo? Isso que a gostado quarentena também. trouxe pra gente, né? Eu não fazia live, Aham. nunca tinha feito. Tô também perdendo. Eu sou extrovertida, mas estou perdendo a vergonha. E foi Isso muito aí. legal. Você tem muito conteúdo, gente. Ó, a live vai ficar salva no nosso IGTV, porque agora não fica mais no Story. Então, enfim, agradecer de novo de coração, Tati. Eu acho que é a primeira de muitas. Muito obrigado. E, gente, obrigada quem pôde Imagina. acompanhar a gente. Se tiver pergunta, manda também. Obrigada mais uma vez, foi ótimo, amiga. Um beijo para você. Obrigada. Se cuida, tá? Vocês também. Beijo. Tchau, Beijo, gente. Dri. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.